Palavra de Deus. A palavra nos ensina que as coisas deste mundo hão de passar, mas a palavra do Senhor permanecerá sempre. E adoração. Meu Deus pode fazer, firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. A promessa está de pé, a sua garantia é o meu Deus. Comunhão. Veja o horário de nossos cultos, visite e compartilhe nossas redes sociais. Assembleia de Deus Central de Iguape, Rua 9 de Julho, número 169, Iguape, São Paulo, Brasil. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez. É uma vitória, não é? Quando nós fazemos os cultos online e Deus tem nos dado vitória, né? Deus tem nos dado vitória. Temos que tomar, né? Então veja bem que coisa tremenda, né? Nós devemos ficar na presença de Deus. Então, é isso daí, meus irmãos. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Tá tudo bem aí? Tá tudo maravilhoso? Né? Então quem está feliz com Jesus dá um glória, né? A criançada, meu Deus do céu, né? A criançada é uma bênção na nossa vida, né? Ela que muitas vezes nos fazem felizes, né? Graças a Deus. Então neste momento nós vamos estar orando, pedindo a misericórdia de Deus para que Ele nos ajude, porque sem Jesus nada podemos fazer, e também vamos pedir para que Deus esteja trazendo a palavra conforme a sua vontade, né? Que não seja feita a vontade do homem, porque muitas vezes o homem quer se mostrar, quer se exibir, o homem quer estar, né? Vamos dizer que nem o presbítero Camilo, né? Que também faz vídeos maravilhosos, diz, né? O homem quer ficar por cima da carne seca, e nós não devemos ser assim, mas nós devemos estar na presença de Deus. Então nesse momento vamos orar para a honra e glória do Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a andar de acordo com a sua vontade. Pedimos, Senhor, meu Pai, pelo meu irmão e minha irmã, que o Senhor esteja visitando essa casa, esse lar, quebrando todo tipo de aguilhão. Senhor, pedimos, meu Pai, encarecidamente o auxílio poderoso do Teu Espírito Santo, porque nós não sabemos falar, não sabemos aquilo que a Tua igreja necessita. Eu falo aqui da Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape, falo aqui, Senhor, meu Pai, de outras igrejas que estão aí, Senhor, meu Pai, participando deste culto online, porque para Ti não existe barreira denominacional, mas para Ti existe uma igreja completa, uma igreja que vai subir no arrebatamento. Ó Deus querido, Deus santo, nos ajuda a andar e a viver de acordo com Tua palavra. Meu Pai, nesse mundo onde existe muito prós e muitos contras, meu Pai, um mundo, Senhor, meu Pai, onde nós vivemos no relativismo, a Tua palavra tem que ser pregada com toda eximiedade, com lisura, tem que ser pregada, Senhor, meu Pai, de acordo com o Teu querer. Ó Senhor, invade essa casa, quebra os agrilhões, quebra toda obra contrária. O Senhor não precisa de nós, ó Pai, porque em Hebreus capítulo de número 4, se eu não me engano ali o versículo 12 e 13 diz que a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra já é viva e eficaz, a Tua palavra vem para transformar, a Tua palavra vem, Senhor, para enaltecer o Teu nome, a Tua palavra vem para avivar a pessoa, a vida, despertar, Senhor, meu Pai, para sair do pecado da iniquidade e para que venhamos a viver em santidade diante do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda nesse momento primoroso que é a meditação da Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui no capítulo de número 7 de Mateus, no versículo de número 1, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro
que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça com que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Olha só que passagem maravilhosa da palavra de Deus. É uma palavra que nos fortalece, é uma palavra que nos ensina, é uma palavra que nos exorta, não é verdade? Que coisa maravilhosa esse texto, né? Tão maravilhoso. Mas infelizmente nós observamos que as pessoas têm pegado esse texto aqui e só fica no primeiro versículo, né, dizendo: ai, não julgueis para que não sejais julgados. Você vai falar da palavra de Deus com autoridade, né? Nós vamos observar algumas coisas com respeito a isso, mas você vai falar para a pessoa: olha, pessoa, não faça isso aqui está errado, isso aqui não é de Deus, você tem que fazer aquilo que é assim. Não julgueis para não sejais julgados, não julgueis para não ser... Então isso aí já virou um clichê, isso aí já virou uma coisa comum, né, na sociedade. Tudo que você vai falar, não julgueis para não sejais julgados, né? Se torna até uma coisa engraçada, né? Se torna até um chavão. Então aqui Jesus está falando sobre os critérios que eu utilizo para pegar e julgar o outro, né? Porque no versículo 2 diz aqui, ó: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Então veja bem que o critério que eu utilizo como julgamento é muito importante, não é? Sabe que eu estou usando meus critérios, a inveja, ou porque eu não gosto da pessoa, você está entendendo? Ou porque a pessoa fez alguma coisa para mim, eu tenho um rancor no meu coração e estou julgando essa pessoa. Então é sobre isso que Jesus está falando. Não julgueis para que não sejais julgados, segundo o que? Os vossos critérios. Ou seja, um juízo temerário, na onde eu quero julgar a pessoa no inferno, né? Porque essa pessoa vai para o inferno, porque essa pessoa, né? E tem muitas pessoas, nós temos que tomar um cuidado para não utilizar a palavra com relação a isso, né? Muitas vezes a pessoa usa a palavra com ira, com ódio, com rancor. Mas não, porque a palavra de Deus é santa. Como é que a pessoa vai usar a palavra de Deus com ira, com ódio? Se o próprio diabo usou a palavra de Deus para querer enganar Jesus, não é? Mas claro que ali nós observamos que o diabo usou a palavra, mas não a palavra revelada da parte de Deus, né? O diabo usou uma palavra que ele pegou fora de contexto para querer o quê? Para querer enganar a Jesus. E nós temos que tomar esse máximo cuidado, porque a gente pode querer julgar uma pessoa não segundo a vontade de Deus, debaixo da iluminação do Espírito Santo, mas nós podemos usar segundo os nossos critérios para querer o quê? Para querer satisfazer os nossos desejos malignos, que é justamente fazer com que a pessoa seja completamente o quê? Massacrada. Então é sobre isso que Jesus está falando. De que forma você tem julgado as pessoas? Então tem que tomar cuidado, né? Porque o mesmo Jesus, ele fala lá em João, capítulo de número 7 também, né? No versículo de número 24, olha só o que ele diz aqui. Não julgueis segundo o quê? A aparência, mas, aí completa, julgai segundo a reta justiça. Então quer dizer que não é errado você julgar, né? Aqui não é um juízo para querer fazer com que a pessoa seja vituperada, envergonhada, não é isso não, né? Mas julgar aqui é segundo a vontade de Deus, é fazer uma avaliação e dizer para a pessoa: olha, você não está agindo da maneira correta, não é assim que se age, não é desta forma, né? E fazer com que a pessoa venha chegar perto de Jesus, né? Venha sair do seu pecado e venha chegar perto de Jesus.
É isso, não é? É fazer uma exortação para que a pessoa ela venha ter consciência que ela está errada e que ela necessita de transformação. Assim como todos nós necessitamos, né? Fazer isso com amor, com carinho, né? Buscar sempre a direção de Deus, sabe? Para não criar contenda, divergência, né? Para não criar um clima de inimizade, mas é sempre procurando o quê? É procurando fazer com que Deus esteja mostrando sua vontade na vida da pessoa, né? Tá certo que tem pessoas que não gostam, né? Nós devemos tomar quando nós somos, e veja bem, que esse julgamento tem um caráter de correção, correção com relação ao pecado. Ai, meu Deus do céu, é verdade, verdade, Senhor, eu estou cometendo esse pecado. E às vezes a pessoa vem com uma palavra dura, mas não é porque ela nos odeia, mas é uma questão de amor, não é verdade? Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Então a pessoa leva isso como um julgamento temerário, leva isso como um julgamento com relação a ela, mas não tem nada a ver, né? E se a pessoa age dessa maneira, ela tem que tomar um cuidado, porque ela mesma está se colocando no lugar, o quê? Tem que estar se colocando no lugar de juiz, e está se colocando acima de Deus, e está estabelecendo as suas próprias leis para julgar o outro. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Porque a palavra, porque Deus ele não admite isso, não é verdade? Mas nós temos que sim, temos que fazer o que? Julgamento, mas com relação à avaliação daquilo que a pessoa está fazendo e trazer uma palavra para a pessoa vir se converter, não é verdade? É isso que a palavra do Senhor nos informa. Aí diz aqui no versículo de número 2, diz assim, olha, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. Então a pessoa pega e muitas vezes quer julgar o outro segundo os seus conceitos, né? Segundo aquilo que ela acha, segundo a sua inveja, segundo a sua ira, segundo o seu ódio, segundo o seu rancor. E o que pode vir a acontecer? O que vai acontecer, meus amados? Primeiramente, que a pessoa, como diz a palavra, ó, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. Significa o quê? Significa com aquela mesma fórmula, né? Com aquele mesmo critério que eu julgo o outro, os outros também vão me julgar. Aí a pessoa fica falando, estão me perseguindo. Então, você não semeou um julgamento errado com relação a outra pessoa? Então agora você está colhendo, tá entendendo? Por que aconteceu isso na minha família? Por que aconteceu aquilo? Né? Então observe bem o perigo, meu irmão. Observe bem o perigo. Nós temos que ter o máximo cuidado, sabe? Porque nós estamos lidando com pessoas, né? Nós devemos tomar o máximo cuidado para não vir abrir brecha, entendeu? Para que a nossa vida seja completamente destruída. Agora, observe que Jesus ele coloca outra coisa muito importante, a autoridade na palavra. Então veja bem que Jesus não está falando para não julgar, mas Jesus está falando primeiro que nós devemos julgar segundo a palavra de Deus. Não foi isso que nós lemos lá em João capítulo 7, versículo 24? Foi isso que nós acabamos de ler. Segunda coisa, nós devemos ter autoridade para pregar, porque Jesus ele fala aqui, olha só, e por que reparas tu, no versículo 3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Então, observe bem, não adianta pegar e corrigir o outro, não adianta nada chegar e falar, você está errado nisso daqui, tá entendendo? E de repente, eu tô muito mais errado que ele. Um exemplo bem claro, a pessoa está na prostituição, eu vou lá e falo para ela, olha, você está na prostituição, você tem que mudar, Deus não está se agradando disso aí que você está fazendo. Mas eu estou na minha casa assistindo filme pornô, o que adianta? Né? O que isso vai mudar na vida da pessoa? Então, é isso que Jesus está falando. Então, eu estou cometendo dois pecados. Primeiro, que eu estou me colocando verdadeiramente como um juiz falso, né? Eu estou me colocando como um juiz diante da pessoa e eu estou impondo alguma coisa a ela que eu mesmo não estou fazendo, né? Não tenho autoridade para pegar e corrigi-la. Eu não tenho essa autoridade. É isso que Jesus está falando, entendeu? Então eu estou cometendo muito mais pecado do que ela.
Meu Deus do céu, olha só o que Jesus está nos falando, olha o que Deus está nos falando aqui. Tem um argueiro, porque eu, como conhecedor daquele pecado, você está entendendo? Como conhecedor, como uma pessoa que na verdade conheço a palavra de Deus, eu estou querendo o quê? Estou querendo corrigi-lo, mas eu mesmo estou cometendo o mesmo pecado que ele e às vezes pior do que ele. Então, veja bem, né? Que coisa terrível, né? Então é sobre isso que Jesus está falando, a falta de autoridade de pregar, de falar, de pegar e corrigir, né? É isso que Jesus está falando. Diz aqui no versículo 4, ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, primeiramente, nós devemos nos corrigir. Primeiramente, nós devemos nos edificar naquilo que nós estamos fazendo de errado para poder corrigir o irmão, né? Porque o julgamento aqui que Jesus está falando é justamente a questão da correção. É justamente apontar o que? O erro do irmão e fazer com que ele venha tomar consciência que ele está errado e que ele tem que voltar para Jesus. Não é nunca afastá-lo da presença de Deus. Ah, vou julgar você, você vai para o inferno. Não, não faça isso não. Deus não quer isso não, meus irmãos. Deus quer que nós venhamos trazer todo mundo para Ele. Agora, quem vai corrigir o que é? Sou eu, é você? Deus pode usar a nossa instrumentalidade. Mas o que? Deus vai usar o que? A palavra de Deus, né? Pura e inalterável, para poder o que? Alcançar o irmão. E ali o irmão ele vai ter o que? Convicção de pecado, ele vai voltar para Jesus. É isso que nós devemos entender, né? A correção vem sempre pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Nós não podemos usar os nossos critérios malignos, né? Vamos falar assim de uma vez, porque já quebra tudo, né? Nós não podemos usar os nossos critérios, devemos usar sempre a palavra de Deus. Agora no versículo 6, que é muito interessante, diz aqui: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que esses as pisem e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa, né? Não deis aos cães as vossas coisas santas, né? Então a pessoa está se santificando, a pessoa está ali muitas vezes buscando as coisas de Deus e o que acontece, né? Acontece que a pessoa já começa o quê? Abrir a sua boca para quem não merece, né? Para quem é pessoas que não são de confiança, né? Fica abrindo sua boca para todo mundo, né? E diz aqui também, com respeito o quê? Nem deis aos porcos as vossas pérolas. Meu Deus do céu, né? Então observe bem, temos que tomar cuidado, né? Nós muitas vezes adquirimos coisas, muitas vezes Deus vai acrescentando coisas a nós e a gente fica abrindo a boca para qualquer um, né? Pessoas que na verdade não têm intimidade com Deus, pessoas que vivem em pecado, pessoas que estão longe da presença de Deus e a pessoa fica abrindo os seus segredos, fica falando, ah, é porque meu, né? A mulher fica falando, ah, é porque meu marido é um marido bom, é um marido isso, é um marido aquilo, que não sei o quê, ah, porque meu marido, ah, porque minha esposa, então fica julgando o quê? Pérola aos porcos, né? Porque de repente essa pessoa que está ouvindo vai começar a ficar com inveja de você e vai entrar na sua casa, pode fazer um estrago, meu irmão. Cuidado, hein? Ah, porque minha criança, meu filho é bonita, minha filha, que não sei o quê, né? E fica falando para todo mundo, o que acontece na sua casa, no seu lar, não tem a capacidade de guardar segredo, não tem a capacidade de muitas vezes estar passando em dificuldade, em luta, em adversidade, procurando a presença de Deus, restauração, e a pessoa fica falando para todo mundo, né? Fica falando para todo mundo, fica amaldiçoando sua casa. Meu Deus, não jogue não, porque a sua casa é santa, é separada por Deus. Aquilo que você tem é separado por Deus. Meu irmão e minha irmã, não faça isso, não fica abrindo, sabe, a porta do teu coração para qualquer um, né? Busque a presença de Deus, fale com Deus, peça para Deus direcionar você para colocar pessoas que são confiáveis. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem levar as outras como amigas, não é? E na verdade são verdadeiros o quê? Cães, e são verdadeiros porcos, que quando você fala um segredo para ela, quando essas pessoas elas ficam iradas com você, não vai dar boa coisa não.
vai começar a espalhar para todo mundo, né? Vai começar a falar dos seus segredos, das suas falhas, dos seus erros, vai falar o que está acontecendo na sua casa, vai começar a abrir a sua boca. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus ele fica impedido de agir na sua casa. E vem o quê? O escândalo, né? Então, muitas vezes, Deus ele tem colocado pérolas na nossa vida. Deus tem colocado coisas santas na nossa vida. A nossa casa, o nosso lar é sagrado, que Deus ele colocou, tá, na nossa vida, né? A nossa comunhão com Deus é sagrada. Não fique abrindo a sua boca para qualquer um. É isso que Deus está falando para nós hoje, né? Que nós devemos abrir o nosso coração diante de Deus em oração, em busca. Fala, Deus, me ajuda nesse sentido, me ajuda nesse problema, me ajuda, Senhor meu Pai, a ter vitória nisso. E Deus vai ajudar, mas só que tome cuidado, porque você pode confiar o seu segredo para uma pessoa que não é confiável. E quando você menos espera, essa pessoa vai destruir você, vai contar seu segredo, vai ficar com raiva de você, vai querer te dilacerar, vai querer te fazer chorar, vai querer te fazer sofrer, né? Quantas pessoas, né, tiveram amigos aí, né, amigos entre aspas aí, contou todo o segredo da sua casa, abriu a sua casa para a pessoa e hoje estão o quê? Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque confiaram numa pessoa e a pessoa começou a fofocar da vida dela? Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, 3 coisas o Senhor está nos ensinando aqui. Primeira coisa, não julgar segundo os nossos critérios, segundo os nossos conceitos malignos. Nós não devemos julgar segundo aquilo que nós achamos, segundo aquilo que nós pensamos. Não devemos julgar segundo a nossa ira, o nosso ódio, né, o nosso rancor. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós devemos julgar com autoridade, sempre buscando a correção segundo a palavra de Deus, né? Esse julgamento não é um julgamento, mas é uma correção para poder levar a pessoa a Cristo, ao arrependimento. Devemos fazer isso de acordo com a palavra de Deus, né? Então isso é muito importante para nós, né? E terceira coisa é não ficar falando da nossa vida para qualquer um, qualquer pessoa, porque essa pessoa, embora nós possamos achar que ela é nossa amiga, ela vai acabar o quê? Falando dos nossos segredos para os outros, né? Querendo destruir a nossa vida, querendo destruir a nossa família, a nossa casa, querendo muitas vezes fazer com que nós venhamos a sofrer. Então, é isso que o Senhor está falando, porque quando ele fala de porcos é um animal imundo, né? Cachorro também, naquela época, você chamar uma pessoa de cão, era o quê? Era a coisa mais tenebrosa, era um palavrão terrível, né? Para os judeus, chamar uma pessoa de cão era a coisa mais terrível do mundo, né? Então, veja bem que eram 2 animais imundos, né? Tá certo que hoje nós temos aí, né, os pets, né? Os pets, né? Temos aí os porquinhos, né, que são pequenininhos, aquele negócio todo, aí coloca lá roupa de criança nesses porquinhos, né? E nós vemos aí os cachorrinhos também, que são bem bonitinhos, né? E coloca roupinha nos cachorrinhos, cuida como se fosse criança, né? Eu acho que nem criança, né? Tem pai e tem mãe que, pela misericórdia, né, cuida mais do animal. Aqui não somos contra o animal, né? Cuida do bichinho, se você gosta, amém, glória a Deus. Mas tome, cuide do seu filho também, né? Não vai querer cuidar do animal mais do que do teu filho, que isso aí é pecado diante de Deus, né? Você vai pagar um grande preço diante do Senhor, né? Por cuidar mais do animal do que da criança. Meu Deus do céu, né? Como é que tem gente assim que não tem capacidade de pensar, né? Então temos que tomar cuidado com essas coisas, né? Temos que tomar cuidado. Então é isso daí, meus irmãos. Então vamos orar aí, né? Vamos buscar a Deus e vamos pedir para que Deus esteja nos ajudando. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu oro, peço a tua presença, a sua misericórdia, Pai. O Senhor esteja abençoando cada vida, cada casa, cada lar, quebra todo tipo de aguilhão. Em nome do Senhor Jesus, repreende o mal, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor, meu irmão e minha irmã, visita, Senhor, meu Pai. Que o Senhor esteja agora consolando o coração dessas pessoas, fazendo com que elas venham ser totalmente abençoadas para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento glorioso que aprendemos a sua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro,
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Esse é o momento que Deus te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.